1 Pedro capítulo 2, nós vamos fazer uma leitura de 10 versículos, começando a partir do versículo 1. 1 Pedro capítulo 2, 1 diz assim, eu vou ler na revista e atualizada. Despojando-os, portanto, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicência, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso, chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificado casa espiritual, para serdes sacerdote santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura, eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crê não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser principal pedra de tropeço, principal pedra angular, verso 8, a pedra de tropeço e rocha de ofensa, são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz, ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Pedimos a graça do Senhor para entendê-la, pedimos a explicação do teu Espírito, que o Senhor nos ajude a entender a tua palavra, que ela possa falar ao nosso coração essa noite, no nome do Senhor Jesus. Amém. Queridos, essa carta que foi escrita pelo presbítero Pedro, porque é assim que ele se identifica no capítulo 5, no verso 1, ele se identifica como um presbítero. Ele escreveu essa carta no ano 60 depois de Cristo, e ele estava na Babilônia, e o propósito pelo qual ele escreveu essa carta era fortalecer os irmãos que estavam sendo perseguidos. O objetivo era fortalecer os cristãos a permanecerem na fé, a permanecerem firmes diante de uma grande perseguição, porque o imperador romano Nero estava perseguindo a igreja de uma forma muito forte, não só perseguindo, como incentivando outros também a perseguir os cristãos. Era um momento muito difícil da igreja que aqueles irmãos estavam passando. No capítulo 1, no verso 1, Paulo diz aos eleitos que são forasteiros. Era um povo que estava passando por uma perseguição terrível, os seus bens estavam sendo confiscados por Nero. Era um povo que estava debaixo de muita opressão, sofrendo muito, e o apóstolo escreve essa carta para fortalecer essa igreja perseguida. O apóstolo Pedro, segundo o que nos conta, ele foi um mártir, ele foi morto e pendurado numa cruz de cabeça para baixo. A sua esposa também morreu pela causa, e eu identifico muito, eu amo as cartas do apóstolo Pedro. Escolhi esse texto porque esse texto ele tem muito a ver comigo e com você, ele tem a ver com o nosso tempo, porque eu acredito, amados, que nós vamos sofrer uma perseguição. Depois, se você tiver um tempo, abra em Lucas 21 lá na sua casa e leia pelo menos o verso 12 e o verso 13. Jesus vai falar dessa perseguição que virá nos nossos dias. Ali em Lucas capítulo 21, ele está falando do princípio das dores. A minha formação escatológica, eu creio que a igreja não passa pela tribulação, mas eu creio que a igreja sofre o princípio das dores. Eu acho que é mais ou menos assim também que o Léo crê.
E eu acredito que nós já entramos no princípio das dores, já começou. E hoje tem perseguição no Oriente. Eu vou à Índia todo ano, e eu já fui perseguido lá, eu já corri risco de vida 3 vezes. A última vez que eu estive na Índia, eu tive que mudar de endereço 4 vezes, porque os radicais me descobriam e eu tinha que mudar de endereço, eles me descobriam de novo e eu tinha que mudar de endereço. Da última vez que eles me descobriram, eu estava num hotelzinho, bem escondido, bem fora da cidade, e o nosso voo estava marcado para meio-dia e meio. Então eu levantava cedo, fazia uma caminhada, vinha para o hotel, tinha um tempo de oração e saía para o evangelismo. Fazia isso todos os dias. E o meu plano naquele dia era levantar cedo, fazer a minha caminhada, ter um tempo de oração e depois ir para o aeroporto. Levantei cedo, estava tomando banho, quando eu senti forte no meu espírito que a gente deveria sair daquele lugar. Então compartilhei com os parceiros que estavam junto comigo, os 2 missionários que estavam comigo, o Stanley e o Rodrigo, e houve um consenso que nós deveríamos ir para o aeroporto naquele horário, bem cedo, 7 e pouco da manhã, 8 no máximo. Quando nós saímos daquele lugar, que chegamos no aeroporto, recebemos uma notícia do pastor Ramesh Kumar, que os radicais tinham chegado exatamente naquele lugar onde nós estávamos. Eu quero dizer para os irmãos que na perseguição, Deus sempre chega na frente. Amém. Posso ouvir um amém de você? Amém. Deus sempre chega na frente. Nós vamos sofrer uma perseguição, amados. Essa perseguição, ela vem descendo do Oriente, mas ela vai chegar aqui entre nós. Eu acredito que a igreja, ela vai passar sim pelo princípio das dores. E Jesus diz aí, depois você lê na sua casa, principalmente no verso 13, né? Ele diz que essa perseguição, ela tem um propósito. O propósito dessa perseguição é que eu e você possa testemunhar do poder de Deus. Se você estudar a história da igreja, se você estudar sobre os grandes avivamentos, se você estudar sobre as perseguições que a igreja sofreu desde o primeiro século, você vai perceber, amados, que foi um tempo em que a igreja mais cresceu, foi o tempo em que a igreja conheceu mais o poder de Deus, foi o tempo em que a igreja viu mais as maravilhas de Deus. Eu quero dizer para os irmãos, que o que eu vou falar aqui essa noite, eu vou falar porque eu creio no que eu estou pregando. Eu acredito sim que nós vamos sofrer uma perseguição, mas acredito também que será o melhor momento da história da igreja. Eu creio que será uma experiência tremenda, sua e minha, nessa perseguição. Nós vamos ver o poder de Deus como ninguém. Eu também quero dizer para os irmãos que em 2018 eu escapei dos radicais na Índia, num carro que... Alguém já assistiu aqui o filme do Mr. Bean? Alguém já assistiu alguma coisa do Mr. Bean? Quem conhece o carro do Mr. Bean? Eu estava num carro daquele na Índia. Ele não é nem 1000 cilindradas, ele é 800 cilindradas. E eu fugindo dos radicais, os radicais vindo atrás de nós, de moto, e nós entramos no vilarejo. E aquele carro tem uma vantagem, ele entra em qualquer buraco. Aí o rapaz estava com a gente e fala: entra aqui à esquerda, que tem uma rua estreita. E nós entramos à esquerda, e todos aqueles radicais passaram pela rua e não nos viram. Agora, irmãos, sabe o que eu entendi depois quando eu cheguei no hotel? Não foi que eles não podiam alcançar a gente com aquela moto, não foi que aquela manobra radical ali nos fez livrar daqueles homens. Eu entendi, irmãos, que Deus cegou aqueles homens para não tocar no servo de Deus. Então, queridos, eu quero dizer para os irmãos, eu quero colocar aqui 5 pontos nesse texto que nos prepara para essa perseguição. Primeiro eu quero chamar a sua atenção para o verso 3, que diz assim: se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Vou ler de novo. Se é que já tendes a experiência que o Senhor é bondoso. Amados, olhem para mim um instante, por favor. A conversão é uma experiência que muda completamente a nossa vida. Nossas igrejas no Brasil, elas estão cheias de pessoas que não nasceram de novo. Elas estão cheias de pessoas, irmãos, que não tiveram a experiência de encontrar verdadeiramente com o Senhor, de nascer de novo, de se tornar nova criatura, de conhecer o poder de Deus e perder todos os medos. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora o medo, e o verdadeiro amor é uma pessoa que se chama Jesus Cristo de Nazaré. Infelizmente, irmãos, essa perseguição ela é necessária no Brasil, porque a perseguição ela purifica a igreja. Nós vamos saber, amados, de fato,
quem conhece o Senhor e quem não conhece o Senhor. Porque quando eu estava no Nepal, eu tive uma experiência, e essa experiência me ajudou a entender que eu era convertido. Eu estava em Katmandu, a capital, e passei o dia nas montanhas do Himalaia, distribuindo Bíblia e visitando obreiros e evangelizando. E naquela época o Nepal era um país tomado pelos guerrilheiros, os maoístas. E eu não sabia, mas no começo da noite eles fechavam a capital. E eu desci das montanhas numa van, com mais alguns missionários e alguns pastores, e de repente o farol da van bateu nos cavaletes, com aqueles arames de pua assim, e os soldados com aquela arma que tem uma faca na ponta. E eu percebi que eles estavam drogados, porque o frio é muito grande, é no pé do Himalaia. Katmandu, a capital do Nepal, é no pé do Himalaia. E o frio é muito grande, e para eles suportarem o frio, eles usam droga, bebida alcoólica. E de repente a van parou e eu estava do lado da porta. E aquele soldado, assim, suado, eu não sei se aquilo é suor, se era chuva, o que era, mas ele estava muito suado, seu rosto, um soldado assim, bem negro, e ele puxou a porta e colocou aquela faca próximo ao meu rosto, e ele com o dedo no gatilho, falando em hindi, e nós não sabíamos o que ele estava falando, nós tentamos comunicar com ele em inglês, mas ele parece que não entendia também o que nós estávamos falando em inglês. E naquela hora, irmãos, ficou muito tenso dentro daquela van. Eu vi o pastor fazer assim, ó. Foi um momento muito tenso. E eu olhava para aquela faca aqui, e aquele homem falando nervoso. Naquele momento, irmãos, vocês podem até não acreditar, mas eu estava em completa paz. Eu não tive um pingo de medo. Eu estava tranquilo. Eu estava tão tranquilo que o rapaz que estava do meu lado, que estava dormindo comigo no hotel, quando chegou lá no hotel, ele fechou a porta e virou para mim e disse: explica algo para mim. Eu não entendi, estava todo mundo apavorado. E eu olhei para o seu rosto, parecia que você não estava. Eu disse: realmente eu não estava. Porque eu entendi que Deus não me trouxe aqui para morrer, Deus me trouxe aqui para testemunhar do Evangelho. Amém. Nós temos hoje, irmãos, muitas pessoas nas igrejas não convertidas ao Senhor. Pessoas que têm medo de perseguição, medo de ser perseguido pela sua fé. Acha que pelo fato de um parente falar mal de você porque você converteu, isso é perseguição. Está longe de ser perseguição. Agora, por que temos muitas pessoas não convertidas dentro das nossas igrejas? Porque pregamos um evangelho nos últimos anos que não tem nada a ver com o evangelho que João Batista pregava, que Jesus pregava, e que a igreja do primeiro século pregava, e que os apóstolos pregavam. Nós pregamos um evangelho no Brasil sem arrependimento. O arrependimento é a janela, é a porta para o evangelho. Mas nos últimos anos, nós pregamos o evangelho sem arrependimento. Nós pregamos um evangelho, irmãos, alargando uma porta que Jesus diz que ela é apertada, alargando um caminho que Jesus diz que ele é estreito. Por isso virou isso que virou, amados. Um monte de gente que não conhece a Deus de fato, que se vir uma pequena perseguição, eles vão se acovardar e vão abandonar o Senhor, porque não tem uma fé, não tem uma experiência, não conhece de fato esse Deus. Quando eu comecei na minha caminhada cristã, eu converti numa igreja rica, irmãos, que trazia os melhores pastores do Brasil lá. Caio Fábio, Valnisto Milhomes, Caio Fábio na época, né? Hoje não serve de exemplo, e muitos outros que iam. E as pessoas ficavam maravilhadas com aqueles homens. E eu também, que eram homens que tinham revelação, que tinham experiências com Deus. Eu me lembro que numa das reuniões, um desses cultos, eu me ajoelhei no meio da igreja e disse: Senhor, glória a Deus por todos esses homens que estão vindo aqui, glória a Deus por essas mulheres, por esse testemunho, mas eu quero ter a minha experiência com o Senhor, eu quero conhecer o Senhor, eu quero ter as minhas experiências com o Senhor, eu quero te conhecer mais do que um simples Salvador, eu quero conhecer o seu poder, eu quero saber que o Senhor é vivo, que o Senhor é palpável, que o Senhor é real, que o Senhor toca a minha vida, eu quero ter experiências com o Senhor. E eu comecei a partir desse momento, irmãos, a ter muitas experiências com Deus, experiências extraordinárias. É triste, irmãos, quando você senta com alguém que se diz um cristão e você não consegue colher dele experiências vivas. Você não olha para os olhos dele e os olhos dele brilham de falar desse Deus.
se é que já tendes uma experiência. Esse é um dos problemas gravíssimos no Brasil hoje. Igrejas cheias de pessoas não convertidas. A perseguição nesse aspecto vem para purificar a igreja. Eu acredito, irmãos, que Deus nesses dias, nesses próximos anos, porque eu acredito também que Jesus volta nesses próximos 10 anos. Eu estou convicto de que Jesus volta nesses próximos 10 anos, irmão. A obra de missões, se ela continuar no ritmo que ela está, segundo os estudiosos, daqui a 8 a 10 anos, a Bíblia já vai estar traduzida em todas as línguas da terra. Em toda a terra tem 6.500 línguas. Se continuar no ritmo que vai, daqui a 8, no máximo 10 anos, todas as línguas da terra terá a Bíblia traduzida. Existe uma estatística aí que diz que se missões continuarem nesse ritmo, e vai aumentar com certeza, que a tecnologia ajuda de alguma forma, nos próximos 10 anos nós vamos alcançar todas as tribos e povos da terra. Se cumpre Mateus 24,14. E logo que se cumpre Mateus 24,14, acontece a segunda vinda de Jesus. Então eu creio que nós seremos a geração que será arrebatada, que verá o Senhor na sua segunda vinda. Mas eu creio também que Deus vai purificar a sua igreja. Deus vai trazer uma perseguição, irmãos, para saber quem é quem. Estude o livro de Atos. Estude os primeiros anos da igreja do primeiro século. Isso aconteceu lá também. Numa perseguição, fica somente aqueles que têm uma experiência com o Senhor. Segundo, leia comigo o verso 2, diz assim: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Essa palavra desejar, irmãos, significa sentir saudade. Segundo problema que nós temos no Brasil, e que a perseguição vai corrigir: uma igreja que não tem fome mais da palavra. Amados, nós estamos perdendo a fome pela palavra de Deus. Nós estamos perdendo a fome pelas escrituras. Nós não temos mais saudades da Bíblia. Nós não temos mais saudades da palavra. O nosso tempo está sendo preenchido com redes sociais. Nós estamos envolvidos em ganhar dinheiro. Nós estamos envolvidos com esse mundo de uma forma tão intensa que a nossa comunhão com a palavra, a nossa comunhão com Deus para crescimento tem sido medíocre. E um povo que não se alimenta da palavra de Deus é um povo fraco. Um povo que não se alimenta da verdade é um povo vencido. Um povo que não se enche da palavra de Deus, irmãos, todos os dias, em todo o tempo, é um povo facilmente dominado. Quando eu conheci Jesus na Igreja Batista em São Luís dos Montes Belos, eu me lembro das minhas primeiras aulas para o batismo. E o meu professor disse assim: você está começando agora, você é um bebê, você é uma criança recém-nascida, você agora tem que ler muito a Bíblia, porque você precisa de leite, você precisa de comida. Mas ele explicou: mas daqui a um tempo você vai ser experiente. Aí daqui a um tempo você já vai estar, você já leu a Bíblia várias vezes, você conhece toda a palavra. E não é isso que Pedro está colocando aqui. Não é isso que ele está falando. Irmãos, nós precisamos do alimento da palavra todos os dias. Nós precisamos ter saudade desse livro. Nós precisamos ter fome dessa palavra. O autor de Hebreus, no capítulo, se você quiser abrir, capítulo 4, no verso 12, falando sobre a palavra, ele diz assim: Hebreus capítulo 4, verso 12: estamos perdendo a fome da palavra, e como consequência temos uma igreja infantil, temos uma igreja menina, uma igreja imatura. Antes de nós lermos o texto, enquanto você vai abrindo, deixa eu te falar duas coisas. Uma igreja imatura é um campo fértil aos falsos profetas, aos falsos pastores, aos falsos líderes. Uma igreja imatura, irmãos, ela é usurpada pelos falsos profetas. Uma igreja imatura, ela vai ser enganada pelos homens. Uma igreja imatura, ela será vencida fácil. Eu não sou chegado em política, mas eu tenho alguns amigos na política. E um governador do passado de Goiás, uma vez numa grande reunião com lideranças aqui em Goiânia,
estavam analisando cada segmento. Aí uma pessoa disse assim: governador, e os evangélicos? Ele disse: os evangélicos é a parte mais fácil. Os evangélicos estão aqui. E bateu no bolso. Os evangélicos é fácil de manipular. Os evangélicos com dinheiro, lá com oferta, com uma telha, com tijolo. Isso aí, esse grupo é fácil. Esqueça esse grupo. Mais difícil é o sindicato, mas esse grupo aí é fácil, porque se vende fácil. Eu ouvi aquilo, eu fiquei muito triste. Um amigo meu, conhecidíssimo, entre os batistas, pastor Celso Prado, acho que alguns aqui o conhecem, veio em Goiânia há um tempo desse, convidado por um apóstolo, um grande ministério aqui, para pregar naquela igreja. E quando ele chegou, o apóstolo levou ele a uma sala e disse: eu quero dar uma olhada no seu sermão, eu quero ver o que tem no seu sermão. Era um dia de domingo. Quando ele mostrou o sermão, o apóstolo disse: olha, esse tipo de sermão aqui, eu estou voltando um pouco no ponto 1, esse tipo de sermão aqui não se prega nessa igreja de domingo, porque ele ia confrontar o pecado, ele ia chamar a igreja ao arrependimento, ele ia chamar a igreja às escrituras, a se converter genuinamente, ele ia chamar o povo de Deus para examinar a palavra, se arrepender dos seus pecados, corrigir os seus caminhos. Aquele apóstolo disse: domingo não faz esse tipo de pregação na nossa igreja. Ora, mas é o domingo que vai o visitante, é no domingo que o visitante tem que ouvir a respeito da verdade, que ele tem que ouvir que ele precisa se arrepender, que ele tem que ouvir que a palavra de Deus é poderosa para transformar a vida dele. Hebreus capítulo 4, verso 12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Quantos creem, diga amém. Amém. Porque a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, que penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Oh, queridos, como precisamos voltar à palavra, como precisamos sentir saudade dessa palavra. Ela é viva, porque o Deus dessa palavra é vivo. Ela é poderosa. Antes de eu conhecer o Evangelho, ninguém nessa terra mentia mais do que eu. Irmãos, eu mentia tanto que eu olhava no espelho e dizia: esse cara é bonito. E quando eu conheci Jesus, nos meus primeiros passos de fé, numa luta para vencer a mentira, mas aquilo estava em mim, eu carregava aquilo há anos, eu tinha uma habilidade para mentir, eu convencia as pessoas, eu era muito bom nisso. E a minha mãe, uma judia, minha mãe é filha de judeu, e ela judiava da gente, então ela disse: filho, leia bastante o Evangelho de João. E lá vai eu ler o Evangelho de João, novo convertido, e aí eu encontro lá no capítulo 8, se eu não me engano, verso 44, onde a Bíblia diz assim, que o diabo é o pai da mentira. Quando eu li aquilo, aquele texto saltou, e eu disse: epa, para tudo, eu não sou filho do diabo. E aí o Espírito de Deus veio a mim e disse: então pare de mentir. Naquele momento a palavra viva de Deus me libertou naquele exato momento. Ela é viva, ela é eficaz, ela produz resultados, ela transforma de fato e de verdade. Quando as pessoas se convertem na Índia e você dá uma Bíblia para ela, irmãos, é questão de meses, ele já leu a Bíblia toda, 1, 2, eu fui dar aula, na última vez que estive lá, fui dar aula para um grupo de obreiros, 12 ou 13, não me lembro exatamente. Aí perguntei: você já leu a Bíblia 2 vezes, 3 vezes? Eu estou falando de pessoas de 2 anos de convertido, 1 ano de convertido. O outro tinha lido a Bíblia 5 vezes, o outro tinha lido 8, o pastor Deus já tinha perdido a conta, não é? Porque essa palavra, ela transforma, ela é viva, ela divide o que é e o que não é de Deus, o que é alma, o que é emocional, o que vem das nossas emoções, e o que vem de Deus, o que vem do Espírito, que vem do Senhor, separa
Irmãos, há uma confusão nos evangélicos do Brasil. Mistura-se alma com espírito, gente emocional misturando coach com o evangelho, gente perdida nas suas emoções, gente que não sabe, que não entende, que não sabe governar a sua alma, porque a sua alma e a minha alma, ela só pode ser restaurada se nós meditarmos na palavra de Deus dia e noite. É essa palavra que nos forma. Nós viemos de cultura religiosa, viemos de cultura dos nossos pais e avós, que muitas vezes não tem nada a ver com a palavra de Deus, e aprendemos uma série de coisas erradas, que está na nossa alma, que está nas nossas emoções, que até hoje nos governa, e só o poder da palavra, que divide, que separa, que mostra para você, quando você medita na palavra, que mostra, isso aqui não vem de Deus, isso aqui procede da tradição religiosa dos homens, isso aqui procede da tradição do seu país, da cultura do seu país, mas isso aqui não tem nada a ver com Deus. Isso aqui não tem nada a ver com Jesus, com o Jesus do Evangelho. A palavra separa. Ela é tão poderosa que ela consegue até ir mais profundo do nosso íntimo e descobrir o propósito do nosso coração. Eu estava esses dias numa reunião com alguns pastores e um pastor fez a seguinte pergunta para mim: por que você não é mais pastor? Eu disse: eu não sou pastor porque eu nunca fui pastor. Deus não me chamou para ser pastor. Estou me referindo à função do título. Deus não me chamou para estar à frente de uma igreja, para pastorear pessoas. Essa graça que Deus deu para o Léo, para o Antônio, para o Mateus, Deus não me deu essa graça. Deus me deu uma outra graça. Eu louvo a Deus por isso. Eu sou um pregador, mais ou menos, e gosto e amo estar envolvido com missões. Mas aí nós começamos a conversar conversa de pastor. Eu disse para eles: olha, eu ando o Brasil inteiro, eu lido muito com liderança, lido muito com pastores, e quando você conversa com a maioria dos pastores, e aqui eu não estou exagerando, amados, porque o evangelho no Brasil, grande parte dele se tornou apenas negócio. Quando você conversa com muitos pastores, a conversa deles é é três. Primeira pergunta que eles fazem para você quando você é pastor de igreja: quantos membros você tem? Os membros são deles. Os membros são dos pastores. A igreja não é mais de Jesus. Aliás, no Brasil a igreja foi roubada de Jesus há muito tempo. Quantos membros você tem? A segunda pergunta é: quanto entra no seu caixa? Nós temos caixa. O caixa é dos pastores. O dinheiro não é mais da obra de Deus. E a terceira pergunta é: você tem sede própria? Porque aí, baseado na terceira pergunta, ele vai somar os seus rendimentos enquanto você tem dinheiro. Amados, é muita motivação errada, é muito coração errado, é muita gente usurpando da obra de Deus, é muita gente usando a obra de Deus, é muita gente se aproveitando da obra de Deus, por falta de conhecimento das Escrituras. Eu estou buscando seriamente em Deus uma graça para pregar mais sobre o juízo, porque nós vamos enfrentar os juízos. A Bíblia fala de 5 juízos. O primeiro dele, amados, é o da igreja. O próprio apóstolo Pedro disse que o juízo vai começar pela igreja. O Salmo 1, no verso 1 diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos pecadores, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer, diga comigo, antes, todo mundo em nome de Jesus, antes, o seu prazer. Mais uma vez, antes, o seu prazer. Tem que ser um prazer. Você tem que olhar para a palavra, os seus olhos têm que brilhar. Você tem que se apaixonar pelas Escrituras. Ele diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Eu já estudei essa expressão dia e noite nas Escrituras. Significa intensidade. Deus está nos convocando a meditar na palavra dia e noite, sermos intensos, nos enchermos dela, porque é ela que vai nos preparar para enfrentar a perseguição. A China, o nosso pastor morou lá muitos anos, vocês conhecem a história da China?
A China vive em perseguição. Os irmãos aqui também sabem da perseguição na China. Mas tem uma igreja poderosa naquele país, amados, que não para de crescer. Tem uma igreja viva naquele país. Porque a maioria dos cristãos chineses, eles são apaixonados pelas Escrituras, são apaixonados pela palavra de Deus. Amém. Nós temos no Brasil, infelizmente, pessoas que só leem a Bíblia nos cultos. Crentes que até hoje têm a caixinha de promessa. Alguém conhece aqui a caixinha da promessa? Nela só tem promessa. A caixinha de promessa não vai corrigir o seu caráter. A caixinha de promessa não vai confrontar você no seu erro. A caixinha de promessa não vai chamar você para missões, para morrer, para se entregar, para ser um mártir pela causa. Não, ele só tem promessa. Só vai te falar coisas boas, vai massagear o seu ego, vai tomar suas emoções. Você vai ficar vivendo esse evangelho de melzinho na chupeta, baixo, raso, que não suporta a perseguição. Irmãos, nós vamos preparar a igreja, a perseguição vai chegar até nós, mas eu preciso reiterar, será um tempo de glória, que Jesus vai mover de forma poderosa na igreja. Amém. Quantos creem, diga amém. Amém. Você acredita mesmo nisso, em nome de Jesus? Amém. Glória a Deus. Terceiro, leia comigo o verso 4. Chegando-vos a ele, a pedra que vive, rejeitada assim pelos homens, mas para com Deus, eleita e preciosa. Precisamos de uma vida de comunhão diária com Deus. Aqui o apóstolo está dizendo assim: chegando-vos a ele. É eu e você que precisamos chegar a ele, procurar a comunhão, procurar o tempo a sós com Deus. Precisamos de uma vida de oração, irmãos, diária e agressiva, se de fato queremos conhecer o Senhor. Ele é a pedra viva, é Ele que nos edifica, é Ele que nos ensina todas as coisas. Chegando-vos a Ele, eu tenho que ter uma comunhão diária, constante com Deus. Eu não posso perder isso. Isso tem que ser regra na minha vida. Não é levantar de manhã e fazer ali 5 minutos de oração. Deixa eu ler um texto com você. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios, no capítulo 1. 1 Coríntios, capítulo 1. Somente o verso 9. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados, todos aqui foi chamado, a comunhão de seu Filho Jesus Cristo. Fomos chamados à comunhão do seu Filho Jesus Cristo. Amados, nós só vamos conseguir enfrentar os próximos anos, nós só vamos vencer o que vem pela frente, se nós decidirmos por uma vida de oração agressiva. Caso contrário, nós não vamos suportar. Eu leio muito sobre países perseguidos, cristãos perseguidos, e sempre que eu leio essas histórias, eu descubro que esses cristãos desses países perseguidos, eles são pessoas de íntima comunhão com Deus. Nós desenvolvemos um evangelho de 1 ou 2 vezes por semana no templo, e isso tem o seu lugar e nós temos que fazer, mas a maioria de nós não fomos ensinados a ter uma vida diária de oração, decente, horas ali, comungando com o Senhor, comungando com a palavra, orando e nos fortalecendo. Judas diz que nós devemos orar em todo o tempo. Judas 20 diz que nós devemos orar em todo o tempo no Espírito. Judas nos desafia a estar sempre na oração, na comunhão com Deus. Interessante que quando Jesus vai à casa de Marta, Maria e Lázaro, a palavra de Deus diz que quando Jesus entrou naquela casa, Marta, ela estava agitada. Marta é uma figura do cristão atual, dos cristãos do século 21. Marta estava agitada. Você tem visto crentes agitados?
A Bíblia diz que ela corria de um lado para outro. Ela estava ocupada com várias coisas, super ocupada, trabalhava muito, tinha faculdade, resolveu fazer mais 10 cursos. Ela corria de um lado para o outro, enquanto a Bíblia diz que Maria estava assentada aos pés do Senhor, para ouvir os ensinamentos. Amados, Jesus fala 3 coisas para Marta. Jesus não fala com Maria, Jesus fala com Marta. O Senhor da glória, o Deus do universo, o Senhor da criação, o Todo-Poderoso, estava na casa de Marta, Maria e Lázaro. E Marta preocupada com louça suja, Marta preocupada com limpar a casa, Marta preocupada em tirar a poeira da cortina, e o Deus Todo-Poderoso, o Criador, ali na sala da sua casa. Maria se prostra e Marta corre de um lado para o outro, igual nós cristãos do século 21, que nos preocupamos com coisas que não têm valor, que gastamos o nosso tempo com coisas que não edificam, que perdemos tempo com essa porcaria aqui, ó, redes sociais, que perdemos tempo na frente de uma televisão. Assim estava Marta. E Jesus chama a atenção de Marta. Ele fala 3 coisas aqui. Ele não falou para Maria, ele estava falando para Marta. Ele diz para Marta: Marta, pouco é necessário. Mas nós somos a geração que acha que temos que ter muito. Mas Jesus disse assim: Marta, é pouco que é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Diga comigo: é pouco? Todo mundo: é pouco? Ou mesmo uma só coisa. Olha como que Jesus está reduzindo o Evangelho. Olha como Jesus está colocando a vida cristã de forma simples. Marta correndo de um lado para o outro, e Jesus diz: Marta, peraí, Marta. E Marta corria para lá e para cá, e Marta, pouco é necessário. Não precisa dessa angústia, não precisa dessa correria de um lado para o outro, esse desespero, essa ansiedade. Não precisa disso. Precisa de pouca coisa. Nós somos a geração que não aprendemos esse pouco. Porque esse pouco, irmãos, é estar aos pés do Senhor. Nossas igrejas são pobres de reuniões de oração. Eu estive no IHOP, no Kansas City, na casa de oração. Fui conhecer o ministério do Michael Deacon. Eu fiquei maravilhado, irmãos, como que aquele povo ora. 24 horas de oração. Há 19 anos, vai completar agora 20 anos, ou completou, se eu não me engano, o ano passado, 20 anos que eles oram dia e noite. Eu estive lá. Tem uma cultura da oração, tem uma cultura de buscar a Deus, tem uma cultura de se aquietar diante do Senhor. Eu tive o privilégio de conversar com o Michael, e na nossa conversa eu perguntei a respeito do IHOP, como que tudo começou. Ele disse: Geraldo, tudo começou quando eu entendi exatamente sobre Marta e Maria. Tudo começou quando eu entendi o que Jesus disse para Marta: Marta, você anda inquieta, você se preocupa com um monte de coisa. Amados, nós somos a geração mais ansiosa da história. Nós somos a geração que nos preocupamos com uma série de coisas, mas desprezamos os pés do Senhor. Nós somos uma geração, irmãos, tomadas pela ansiedade, tomada pelo medo. Eu fui preencher uma ficha num determinado lugar aqui pertinho, no supermercado, e interessante que tinha uma série de perguntas para mim, e eu comecei a responder a pergunta para aquela moça. Ela disse: o senhor tem carteira assinada? Eu disse: não. O senhor trabalha por contrato? Eu disse: não. O senhor tem alguma empresa, algum negócio próprio? Eu disse: não. E ela fez mais algumas perguntas e eu disse: não. Na quinta pergunta que ela fez, eu disse: não. Ela perguntou, eu não me engano, que ela perguntou se eu tinha. Ah, o senhor trabalhava por contrato? Eu disse: não. Ela virou para mim e disse: moço, o que o senhor tem? E naquela hora eu olhei para ela, irmãos, e não é que eu quero me exibir aqui. Eu disse: querida, eu tenho o que eu preciso. Eu tenho Jesus Cristo de Nazaré. Eu tenho o Senhor. Eu tenho o Deus Todo-Poderoso. E eu tenho acesso a Ele.
Eu posso falar com Ele a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu falo com o meu Pai, o meu espírito está linkado ao meu Pai. Jesus diz assim, olha, para Marta: pouco é necessário. Não precisa de muita coisa, é pouco. Pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Jesus diz: Marta, é pouco, não precisa de muita coisa, é pouco, ou mesmo uma só coisa. Aí Jesus vira para Maria e diz: Maria escolheu a boa parte. Ela aprendeu a estar comigo. E Jesus disse assim: e esta não lhe será tirada. Pouco é necessário. Irmãos, somos uma geração que aprendemos a correr de um lado para o outro. Somos uma geração, irmãos, ansiosa, tomadas pela ansiedade. Nós estamos perdendo a cada dia a confiança em Deus. Nós não acreditamos que Deus é poderoso de fato para cuidar de nós em todas as coisas. Mas Ele é. Quem crê, diga amém. Agora leia comigo o verso 5, por favor. Ele diz assim, interessante, voltando ainda a Marta e Maria, Jesus fala assim, olha, uma só coisa é necessária. Vamos dizer junto? Diga comigo, uma só coisa é necessária. Eu digo, vocês repitam, uma só coisa é necessária. Maria, pois, escolheu a boa parte. Versículo 5 do nosso texto base diz assim: também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para seres sacerdotes santos, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Amados, nós sabemos, vocês conhecem bem as Escrituras, e você sabe que Deus trocou o nome de Pedro. Antes ele chamava Simão. A palavra Simão significa levado pelo vento, ou pó. Mas Jesus trocou o nome de Pedro. Jesus diz: você não mais se chamará Simão, você vai ter um outro nome. Você se chamará Pedro, que significa pedra. Nós somos chamados para ser pedra. Nós somos chamados para ser rocha. Nesse texto que nós lemos, fala de pedra no singular e pedras no plural, falando de Jesus e falando de nós. Tem uma explicação no grego que diz que nós somos pedrinhas, porque nos ajuntamos e construímos um templo para o Senhor, uma casa para o Senhor. Pedro, todos sabem que Pedro era um homem muito ansioso, mas antes ele chamava Simão. Simão significa levado pelo vento. Simão significa pó, vai embora. Mas Pedro significa pedra, ou pequena pedra. O texto diz também: vós como pedra. Você é uma pedra. E há uma pedra mais poderosa que está nos sustentando, porque nós estamos firmados na pedra angular, na pedra principal, que é Cristo. Mas nós também somos pedra. Posso ouvir um amém dos irmãos? Amém. E é interessante, irmãos, que na nossa caminhada cristã, nós enfrentamos muitas lutas e dificuldades. Sim ou não? Enfrentamos muita batalha. Mas eu tenho descobrido algo nos últimos anos. O problema do atual cristianismo é que nós não temos comunhão com a pedra. O problema do atual cristianismo é que nós não entendemos o propósito pelo qual Deus nos salvou. Deus nos salvou para ser uma casa, irmãos.
e sobretudo uma casa de oração, uma casa que intercede. Nós fomos salvos para construir algo para Deus. E quando Jesus olha para Pedro, que era Simão, ele disse: não, isso não vai funcionar. O vento bate aí, isso vai embora, isso é pó. Simão também significa pó. Jesus mudou o nome de Pedro. Jesus disse: você não vai chamar mais Simão, eu vou dar outro nome para você. Você vai chamar Pedro, que significa pequena pedra. Todos nós, irmãos, somos pequena pedra, mas somos pedra. Ele é a pedra principal, e nós somos também a pedra. Nós somos pessoas edificadas em cima da pedra fundamental. Nós devemos construir uma vida espiritual, irmão, onde as pessoas possam chegar até nós e receber da vida de Deus. Posso ouvir um glória a Deus? Interessante. Vós, como pedra, sois edificados uma casa espiritual. Deus me chamou e chamou você para ser uma casa espiritual. Para que serve uma casa espiritual? Para receber pessoas, para agregar as nações, para que as pessoas tenham um refúgio. Amados, as pessoas precisam me procurar, as pessoas precisam procurar você, os seus vizinhos, os seus parentes, nossos familiares, tem que olhar em nós e ver em nós uma casa onde eles podem ir para receber a oração. Eles têm que olhar em nós e ver que nós somos uma casa construída em Deus, onde eles podem buscar o refúgio, onde eles podem ir até essa casa para receber de Deus. Eu quero ler de novo o texto com você, verso 5. Também vós mesmos, como pedras que vivem. Quem aqui já recebeu Jesus da glória a Deus? Então você vive. Amém? Amém. Sois edificados, casa espiritual, para serdes sacerdote santo, a fim de ofereceres a Deus sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Nós fomos salvos, nós somos uma casa que tem um propósito. Se você de fato nasceu de novo, se você de fato encontrou Jesus, houve uma mudança profunda da sua vida, e você hoje é uma casa onde as pessoas podem ir para ser curado. Você deve ser uma casa onde as pessoas devem ir para receber a palavra de Deus. Você deve ser uma casa onde as pessoas encontram refúgio, encontram a palavra, encontram alívio para as suas aflições. Irmãos, o mundo está morrendo, as pessoas estão desesperadas, mas infelizmente parte dos cristãos do Brasil não são uma casa espiritual onde as pessoas podem ir e receber. É interessante essa troca de nome. Deus trocou o nome de Jacó. Jacó significa usurpador. Quando ele conheceu o Senhor, quando ele teve um encontro com o Senhor, Deus mudou isso. Você não vai chamar mais Jacó, não. Você não vai ser mais um usurpador. Deus deu o nome dele de Israel, que significa príncipe de Deus. Abraão também teve o seu nome mudado. Antes era Abrão, pai exaltado. Deus mudou para Abraão, pai de multidões. Isso tem a ver comigo e com você. Mas Deus mudou também o nome de Simão. Jesus mudou também o nome de Simão. Simão significa aquele que vacila. Pedro significa pequena pedra. Jesus olhou para Pedro e disse: você não vai ser mais uma pessoa vacilante, você não vai ser mais que fica aí vacilando, você vai ser uma pedra, você vai ser algo firme. As pessoas vão achar em você recurso, as pessoas vão ver em você condição de ajudá-las. Você vai ser uma pedra edificada, você vai ser uma casa. Quem recebe essa palavra dá glória a Deus. No verso 5, olhe comigo para o verso 5, por favor. No verso 5, amados, diz assim: também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para serdes. Eu queria pegar essa frase, diga comigo: para serdes. Mais uma vez, para serdes. Três coisas que nós somos em Deus. Primeiro, nós somos pedras vivas, porque estamos sobre a pedra viva. Você é uma pedra viva, porque você está em cima de uma outra pedra viva, a pedra angular.
Quando Jesus entrou em você, irmãos, a vida de Deus entrou em você. Tudo o que Deus é está em Jesus. E quando você recebeu Jesus, a vida de Deus entrou em você. E você agora é uma pedra viva, onde as pessoas podem, de fato, ver uma transformação. Abra sua Bíblia comigo, por favor, em 2 Coríntios, no capítulo 5. Deixa eu ler com você 2 versos em 2 Coríntios, capítulo 5. O verso 16, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 16. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne, e se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, as coisas antigas já passaram, e eis que se fizeram novas. O que Paulo está dizendo aqui é o seguinte: antes, vocês conheciam um Jesus histórico, um Jesus na carne, mas agora, vocês conheceram a realidade, vocês conheceram o Deus vivo, vocês encontraram com esse Deus vivo, e agora, tudo mudou, vocês se tornaram novas criaturas, as coisas antigas ficaram para trás, vocês agora são novos, vocês agora têm uma nova realidade, e nessa nova realidade, nós podemos ajudar as pessoas. Nessa nova realidade eu posso curar os doentes. Nessa nova realidade eu posso trazer esperança para as pessoas. Nessa nova realidade eu posso ajudar as pessoas a sair daquele antigo lugar, a sair da religiosidade, a sair desse Deus que não é vivo, que não é poderoso. Amados, sabe uma coisa que eu tenho notado, que eu tenho observado nos últimos dias? O nosso cristianismo não chama mais a atenção das pessoas, porque muitos não pregam o Deus vivo, não pregam esse Deus da transformação. A pregação mais poderosa que eu e você pode fazer não é com as nossas palavras, é com as nossas vidas. Mas nós estamos vendo o Evangelho hoje sem transformação. As pessoas convivem com a gente e não veem em nós diferente. A Bíblia diz: agora já, vocês são nova criatura, as coisas antigas acabaram. Aquele estilo de vida que você vivia antes ficou para trás. Nós temos que ser diferente. A nossa vida tem que impactar as pessoas. Amém. Posso ouvir um amém, querido? Amém. A nossa vida precisa mudar a vida das pessoas. Elas precisam olhar para nós e saber: somos nova criatura. Quando eu conheci Jesus, eu tinha um tio envolvido na bruxaria, muito envolvido na bruxaria, e todas as pessoas da família que se convertiam tinham medo daquele homem. E quando eu conheci Jesus, depois de uns meses, eu estava na casa da minha mãe, e aquele homem entrou, e eu percebi que era ele, porque ele era nordestino, usava aquela sandália de couro, e arrastava a sandália, e eu lá no fundo, pintando uma grade para minha mãe, eu percebi que era ele que estava entrando. E quando ele estava no meio da casa, eu deixei o pincel e fui na direção dele, e aquele homem, os demônios de fato usavam aquele homem, os espíritos malignos usavam aquele homem. E eu olhei dentro do olho daquele homem, fui na direção dele, fiquei frente a ele, ele começou a tremer, e eu olhei dentro dos olhos dele, e ele colocou a mão no meu ombro, e disse assim: você não é mais a mesma pessoa. Eu reconheço que você é uma outra pessoa. Eu disse: sou mesmo. Agora Cristo habita em mim. Agora é diferente. Quem entendeu isso, dá glória a Deus. Glória a Deus. Nós somos uma casa espiritual, irmãos. Nós somos uma casa espiritual para as nações. Hebreus capítulo 3, verso 6 diz que nós somos a casa do Senhor. Atos 6,48 diz que Ele não habita mais em templos feito por mãos humanas. Isso aqui é uma casa, algo que foi feito por mãos humanas, mas Deus não está aqui, irmãos. Deus está dentro de você.
Deus está em você através da pessoa do Espírito Santo. Temos um sacerdócio, temos um ministério ao Senhor, somos pessoas que temos o poder de Deus para ajudar as pessoas. Como sacerdote do Senhor, devemos exercer um serviço na adoração, exercer um serviço no testemunho, ajudar as pessoas a conhecer a Deus através da vida que nós temos. Quem está entendendo isso da glória a Deus? Interessante que no verso 9 e no verso 10, ele diz que no verso 10, principalmente, ele diz que nós somos o povo de Deus. Amados, até a Torre de Babel, Deus tinha um só povo. Na Torre de Babel, aquele povo se reuniu e queria chegar aos céus sem Deus. Na Torre de Babel, eles se reuniram e queriam chegar na presença de Deus sem Deus. Ele disse: vamos fazer uma torre e vamos chegar a Deus pelos nossos próprios esforços. Vamos fazer o nosso nome célebre. Naquele momento, Deus, olhando aquilo, Deus decidiu dividir aquele povo através das línguas. Foi ali que surgiu as nações. Mas no Novo Testamento, na nova realidade, Deus voltou ao princípio. Hoje, amados, Ele tem um só povo, que se chama igreja. Hoje só tem um só povo, que é um povo dele, exclusivo dele. Olha aí no texto base nosso, no versículo 10, por favor. O verso 10 diz assim, verso 9: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Amém? A fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós sim, que antes não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Eu termino aqui. Hoje Deus novamente está trabalhando com um só povo, que é a igreja. Não tem esperança para as nações se não for a igreja. Deus não tem outro povo a não ser a igreja para usar. Deus não tem outro povo para usar a não ser você, que é a igreja, a qual Ele escolheu, e a qual Ele separou, a qual Ele diz que é dele, que é de propriedade dele. E esse povo tem uma missão, tem um propósito: ministrar Deus, as virtudes de Deus, ministrar o poder de Deus, a vida de Deus às nações, ministrar o que Deus é para todos os povos. Eu quero terminar dizendo para os irmãos que nós, como igreja, perdemos a força evangelística, perdemos o prazer de anunciar o evangelho, perdemos o prazer, irmãos, de dizer para as pessoas que há uma salvação em Jesus. Eu vi uma estatística esses dias, eu não sei como que eles fizeram, mas eu li a estatística, que 90% dos cristãos hoje dentro das igrejas não compartilham o evangelho, não anunciam a salvação. Sabe por quê? Primeiro, porque não foram ensinados a fazer isso. Segundo, porque não entendeu que nós somos o único povo que Deus tem na terra para manifestar a sua glória. Irmãos, glória a Deus pelos nossos cultos, glória a Deus pelas nossas reuniões, mas Deus está afim de uma igreja que vai pelas ruas e vai pelos becos, de um povo que anuncia o evangelho sem medo, um povo que anuncia a palavra de Deus, povo que prega essa salvação, esse povo que facilmente é identificado como povo de Deus, porque todo mundo, irmãos, que vem a uma igreja evangélica, ele sabe a respeito de muitas coisas. Uma pessoa que vem numa igreja evangélica hoje, ele sabe a respeito do dízimo. Sabe ou não sabe? Sabe. Os ímpios sabem tudo a respeito do evangelho. Perdão, a respeito do dízimo. Os ímpios sabem como funcionam os nossos cultos. Os ímpios sabem dos nossos louvores, até cantam as nossas músicas. Mas os ímpios não sabem o plano de salvação que Deus tem para eles, porque a igreja desaprendeu a evangelizar. A igreja não sabe explicar a redenção, irmãos. Nós temos cristãos anos dentro de uma igreja que não sabe explicar o plano da salvação. Chegar para uma pessoa e explicar o plano da salvação.
Por que ela morreu? Ela morreu por conta do pecado. E como que Deus resolveu isso? Colocando o seu filho na cruz. E o que significa isso? E a fé, e o sacrifício, e o perdão. A igreja desaprendeu. Agora Deus só tem esse povo para manifestar a sua glória na terra. Deus só tem a mim e a você, nós que não éramos, mas hoje nós somos. Hoje Deus só tem um povo, e esse povo é o que se reúne aqui essa noite. E é com esse povo que Deus quer manifestar a sua glória. É com esse povo que Deus quer transformar essa terra. Nós precisamos, irmãos, de nos edificar. Nós precisamos voltar para a palavra. Nós precisamos voltar para uma vida íntima com Deus. Nós precisamos voltar para o Evangelho. Nós precisamos voltar à paixão de anunciar a Cristo lá na faculdade, a paixão de anunciar a Cristo lá no trabalho, a paixão de anunciar a Cristo para os nossos familiares, dentro da nossa casa. Aí a gente arruma um monte de desculpa. Mas a palavra de Deus diz que os de casa não é respeitado. Eles não respeitam os de casa, não honram os de casa, não tem honra os de casa. Irmãos, vamos quebrar com tudo isso em nome de Jesus. Vamos no poder do Evangelho, vamos no poder do nome de Jesus. Vamos anunciar a glória de Deus, porque hoje nós somos o povo de Deus. Deus só tem a nós, Deus só tem a mim, e Deus só tem a você, porque nós alcançamos a misericórdia do Senhor. Nós alcançamos pela graça a salvação do Senhor. Eu acredito, irmãos, como eu disse no início, que nós somos uma geração que seremos perseguidos, mas antes dessa perseguição, Deus vai edificar um povo que vai poder chamar dele de seu. Deus vai separar um povo que vai dizer: de fato esse povo é o meu povo, esses são os meus escolhidos, esses são as minhas propriedades, que não se vende, que não se corrompe com o pecado. E esse povo vai manifestar a glória de Deus. Amados, eu creio que vou terminar com isso, eu creio que nesses próximos 10 anos Jesus vai voltar. Mas eu creio também que é nesses dias que a segunda parte da profecia de Joel vai se cumprir. Nós seremos um povo diferente. Deus não precisa de muita gente, eu estou descobrindo isso. Deus não precisa de muita gente, Deus precisa de gente com Ele. E nesses dias eu acredito que Deus vai levantar um povo igual o verso 9, um povo que é dele, um povo que Ele separou, que vai manifestar a glória dele, que vai manifestar o poder dele, e a terra será varrida, e nós faremos a maior colheita de vidas da história, antes da vida de Jesus, da segunda vida. Mas Deus hoje quer edificar uma igreja. Deus quer chamar um povo hoje para a sua comunhão. Deus quer chamar um povo novamente para a palavra. Deus quer chamar novamente um povo para a oração. Deus quer comungar conosco. Deus quer chamar uma igreja. Deus quer levantar uma igreja que Ele possa dizer: essa é minha. Não é homens que manda, não tem doutrina de homens, não são apóstolos, não são bispos que mandam. Essa igreja é minha e eu vou usá-la com o poder que eu tenho nesses últimos dias. Quantos creem nisso? Da glória a Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar para que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu estou descobrindo uma coisa lendo um pouco da história da igreja. Perseguição é uma bênção, porque perseguição não destrói o povo de Deus. Perseguição traz avivamento, irmãos. Perseguição nos faz conhecer o poder de Deus. Uma perseguição no Brasil é muito bem-vinda. Vai purificar a igreja e vai chamar um povo para os porões. Vai chamar um povo novamente para a palavra. Vai edificar um povo que Deus não vai ter vergonha de chamar: esse é meu. E é esse povo que vai trazer o avivamento dos últimos dias. Pode escrever, queridos. Jesus volta. Essa é a geração que vai ver o Senhor romper nas nuvens. E essa é a geração que vai provar da segunda parte da profecia de Joel, capítulo 2. Haverá um grande derramar do Espírito Santo nesses dias. Uma igreja que se voltou para a palavra, uma igreja que se voltou para a comunhão, uma igreja que está de fato com o Senhor. Amém? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos pela tua palavra, porque ela é viva e eficaz. Ela é poderosa para transformar as nossas vidas. Senhor, nós sabemos que a tua vinda está próxima. Nós sabemos também que o Senhor trará um avivamento nesses dias. Que o Senhor, meu Pai, vai edificar um povo diferente nesses últimos dias. Um povo totalmente do Senhor. Um povo entregue nas tuas mãos. Um povo que de fato vai ser chamado propriedade sua. Um povo, meu Pai, que não está preso nessa terra, não está preso nesse mundo.
um povo de fato entregue nas mãos do Senhor. Pai, eu oro por essa comunidade, por esses irmãos que se reúnem aqui. Eu oro por nós essa noite, para que a graça do Senhor seja abundante em nós. Eu oro para que a misericórdia do Senhor esteja sobre nós, para que o Senhor nos fortaleça esses dias, para que o Senhor restaure em nós a fome pela palavra, que o Senhor nos dê novamente essa fome pelas Escrituras, que o Senhor renove em nós, meu Pai, o desejo de estar com o Senhor na comunhão diária, que o Senhor renove de novo em nós o desejo por missões, por levar o Teu nome a todos os povos. Que o Senhor de fato nesses dias, Pai, faça uma obra em nós, onde o Senhor de fato pode contar com essa igreja, pode contar comigo, com cada um que está aqui, para realizar a obra do Senhor nesses últimos dias. Senhor, edifica a Tua igreja, edifica o Seu povo, prepara o Seu povo para os dias que vêm pela frente, Senhor. Prepara a Tua igreja, fortifica os Seus filhos. Ó Pai, no nome do Senhor Jesus, nós Te pedimos essa noite, que a graça do Senhor seja abundante sobre o Teu povo, fortalecendo o Teu povo para esses últimos dias, no nome do Senhor Jesus. Amém.